Eu nasci em Aliança, Pernambuco, mas fiz meus estudos primário e secundário em Olinda, com as irmãs beneditinas de Tutzing, que elas têm colégio, faculdades. Eu fiz todos os estudos lá. Depois eu vim para o Rio passar uma Semana Santa e o Dom Homer, na época, era o bispo responsável pelo Seminário São José. Ele me fez o convite para ingressar aqui no Seminário São José do Rio de Janeiro. Então eu aceitei e de lá para cá já fazem mais de 40 anos, por isso falou que eu não tenho quase sotaque nordestino, mas eu tenho algumas coisas muito importantes. E aqui eu fiz os estudos filosóficos, teológicos, fui ordenado aqui, tanto que vou completar 35 anos de ordenação sacerdotal. Portanto, São Domingos de Gusmão não recebe um padre novo. Minha família ela não é muito católica, porque a gente já foi muitos irmãos, a maioria alguns já faleceram, meus pais também, mas são pessoas muito tementes a Deus. A minha vocação aflorou mesmo lá no interior onde eu morava. Nós éramos de missa, de frequentar a Santa Missa, mas ela floresceu mesmo em Olinda, o desejo mesmo em Olinda, quando já tinha concluído os estudos e cheguei a fazer 2 anos de biologia, depois interrompi por causa do seminário. E agora, depois de padre já com bastante experiência, eu fiz administração hospitalar pelo Einstein em São Paulo para cuidar da casa. Então, eu quis ter um pouco de formação na área de saúde. A família me apoiou. Naquele período, eu ia de ano em ano em casa. Hoje é mais fácil, né? Da gente viajar mais, tudo mais. Mas nem sempre, há 35 anos atrás, não era muito fácil. Era muito desafio. A gente fazia a passagem de ônibus, já tinha avião, mas a gente fazia mesmo, era de ônibus. Agora é que a gente se dá o luxo, né? E quando precisa viajar, ainda pegar uma ponte aérea. Mas nunca faltou apoio da minha família nesse sentido. Todo jovem, tanto a garota como o garoto, ele sempre traz no coração um desejo que vem do seu espírito, que vem da sua espiritualidade. E isso aflora em determinado momento ou então adormece. Era muito comum, muito pequeno, ainda tinha na minha cidade, Natal, né, no mês das mães, o mês de Nossa Senhora, se cantava muito a ladainha de Nossa Senhora, que é belíssima, né? Então a igreja estava aberta e eu ouvia as vozes das pessoas cantando a ladainha de Nossa Senhora. Aquilo me tocou bastante, fazia-me muito bem, muito pequeno. Depois aquilo adormeceu e mais tarde floresceu e brotou aquele desejo, né, de servir a igreja. Então a vocação ela é um acontecer no coração do jovem, da jovem, paulatinamente. Também a minha foi assim, aconteceu muito cedo, depois adormeceu, eu fui para Olinda estudar, e jovem depois resolvi, de fato, ir adiante e estou aqui até hoje. Esses 35 anos que a vocação é um chamado de Deus, mas também é uma resposta livre que nós precisamos dar. O brasileiro tem que se colocar para dançar, dança. Eu gosto mais do ver, do participar, de onde está dentro, mas gosto. Como se gosta de futebol, gosto de uma boa escola de samba, de um bom samba enredo. No Nordeste tem muitos clubes, né, que é mais de escolas de samba, né? No Nordeste sempre teve aqueles grupos muito característicos e regionais. Então uma boa apresentação apetece, agrada, né? Respeitar a cultura local e viver a cultura local é muito importante. Seria Botafogo. Mas como eu trabalhei muito tempo em Bangu, torcia muito pelo Bangu. É um time pequeno, mas é o time local. Já assumi paróquias de comunidade muito carentes. Passei por uma experiência de 4 paróquias. Em 2 delas fiquei 12 anos em cada uma. Então eu vivenciei muita situação daquelas 2 paróquias. Formei espiritualmente, batizei muitas pessoas, muitas crianças. Hoje teve um jovem, o senhor me batizou. Eu disse, eu estou ficando velho mesmo, né? Ontem no trem eu fui visitar uma pessoa que foi funcionária minha da igreja em Santíssimo. Então fui fazer uma visita a ela. Fui de trem, voltei de trem. Quando eu estava voltando de trem, encontrei um vendedor no trem ambulante. Ele disse, o senhor batizou meu filho. Na volta eu encontrei um paroquiano da primeira paróquia, Padre Givanildo.
Aí cumprimentei a minha filha, a minha filha mais nova, já tem uma garota de 10, 12 anos, assim, quer dizer. São Domingos é mais uma experiência. E nesses 35 anos eu tive a oportunidade, junto à comunidade de Santa Edvige, Zebrá de Pina, de abrir uma casa para pessoas em tratamento de câncer. Eu sou o diretor desta casa até hoje. Ela tem 4 anos, completa 5 anos de abertura agora em outubro, dia 18 de outubro. E a gente atende essas pessoas que chegam ao Rio de Janeiro muitas vezes sem nenhuma possibilidade econômica de se manterem nesta cidade. Então essas pessoas chegam ao INCA, ao Instituto Nacional do Câncer, muitas vezes necessitando de uma cirurgia, de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Como fazer se eu não tenho parentes aqui, não tenho famílias no Rio? É uma casa pequena, porém um coração de mãe, né, que atende a todos. Então a gente tem capacidade para 18 pessoas, mas a gente atende uma faixa de 10 pessoas por dia. É como uma sanfona, enche e esvazia. A cada dia está chegando pessoas de diversos lugares do interior do estado do Rio, de outros estados, do Brasil, até do estrangeiro já veio, né, de Angola, da Polônia, da Venezuela. Então é uma casa que fica 24 horas com suas portas abertas para atender pessoas em tratamento oncológico. É uma casa que a gente procura atender o próprio Cristo na pessoa de cada doente. Eu creio que é um trabalho importante, desafiador, porque a gente precisa fechar as contas todo mês. Nós temos 7 funcionários, então eu fico sempre pedindo. Estou sempre pedindo, quando pergunto o que vocês precisam. Nós precisamos de comida, nós precisamos de material de limpeza, nós precisamos de recursos financeiros. Os recursos financeiros para pagar água, luz, internet, funcionários. E a quem recorremos? A generosidade do povo de Deus, que nos ajuda. @Casa Santa Edviges. Pode colocar o Pix também, quem quiser ajudar. 34 267 971 000203. Vai aparecer Caritas, mas a Caritas é o nome jurídico que nos dá o apoio, questões assim administrativas. Mas a casa é toda mantida pelo trabalho nosso. Eu digo para a comunidade São Domingos que eu estou pegando um padre experiente da vida, né? Então aqui aproveitem de minha experiência e também vamos rezar juntos. Eu quero que nós cresçamos em oração, em espiritualidade. Esse é o meu maior desejo. E a partir da oração tudo acontece. Acontece o testemunho, pela oração acontece a misericórdia, a solidariedade, o cuidado com os mais pobres. Pela oração a gente readequa a caminhada da vida paroquial. Que a oração é a grande resposta para as questões atuais do ser humano. É sabermos respeitar as diferenças, o caminhar de quem já está aqui. Então não posso chegar aí mudando tudo, porque já é uma história, já é uma caminhada feita. Então a gente não vem para mudar nada, a gente vem para beber, sobretudo, do que a comunidade já tem para oferecer. Trazer também a minha experiência, que eu espero que seja de oração, de respeito mútuo, e assim a gente possa levar mais adiante, deixar sempre as portas abertas. Eu queria só concluir dizendo que eu estou aqui por causa do cônego Paulo. Nós somos cônegos da Igreja de São Pedro, no Rio Comprido. Essa colegiada estava adormecida e o cardeal Dorani trouxe de volta, que ela não estava extinguida, ela só estava parada. Então ele reativou com a nomeação de novos cônegos. Entre esses cônegos está eu e o cônego Paulo. Então, um certo dia depois da reunião, o cônego Paulo me procurou, desejando falar comigo. Eu disse, tudo bem, vamos conversar, mas era hora de almoço, já tinha terminado a reunião, e na segunda-feira liguei para ele. Ele disse, sim, eu preciso muito falar com você. Aí eu vim aqui, eu disse, posso ir aí? Pode. Foi quando ele me convidou para ficar com ele. Ele pediu, você pode ficar comigo aqui? Porque eu estou passando por esse processo, por esse momento assim de doença, eu gostaria muito de contar contigo. Fiquei surpreso porque ele fez 28 anos de sacerdócio, eu fiz vou fazer 35, quer dizer, somos de turmas diferentes. Ele poderia ter escolhido um outro mais próximo dele, mais próximo da turma, que com certeza tem, mas escolheu a mim.
Então eu já estava há 2 anos e meio na igreja Nossa Senhora do Parto, no centro, tinha terminado uma obra lá de restauração, então eu já tinha me colocado também à disposição do cardeal. Aí eu disse, você tem que falar com o Dom Orani, porque para eu vir para cá, Dom Orani tem que me transferir para cá. Aí ele foi, conversou com o Dom Orani entrou em contato comigo, perguntou se eu queria, se eu aceitava. Aceitei e nós ficamos juntos. E no dia que ele faleceu, eu estava junto com ele, tinha acabado de dar o jantar dele, né? Chegou uma sopinha assim, eu perguntei se ele queria, ele fez o gesto que sim, né? Então eu dei a sopa com a colher, né, para ele, e logo em seguida ele olhou assim para frente e foi. Então o primeiro convite para eu estar aqui foi feito pelo Cônego Paulo, que eu aceitei, depois o cardeal considerou importante que eu continuasse aqui. Por isso eu estou aqui com vocês, comunidade de São Domingos.